Se teve alguma coisa de positiva nessa partida do Vasco contra o Corinthians, foi a boa estreia do colombiano Andrés Gomes, que jogou poucos minutos, mas conseguiu dar uma assistência e demonstrar que é um jogador que tem uma qualidade que falta bastante nesse elenco do Vasco e que eu vou detalhar para vocês agora. Vem comigo. Uma das coisas que faltam muito nesse time do Vasco é um jogador de drible e de velocidade. E o Andrés Gomes em pouco tempo já mostrou que pode ser esse jogador que vai dar uma opção diferente no ataque do Vasco e que pode ser importante dependendo do jogo. Mostrou que é um cara que tem uma boa intimidade com a bola. E primeiro eu quero destacar que o Andrés Gomes no jogo de hoje entrou jogando como se fosse um ponta esquerda. O Andrés Gomes muitas vezes, quando ele se destacou no Real Salt Lake, ele jogava como um ponta pelo lado direito. Mas eu também demonstrei na análise que eu fiz sobre o Andrés Gomes aqui no canal, que muitas vezes ele pode alternar e também jogar pela ponta esquerda. Então ele é esse jogador que pode jogar nas duas pontas e isso dá mais uma alternativa. Ele entrou realmente nessa ponta esquerda e, cara, o que me deixou feliz é que todos os lances que ele pegou na bola, ele partiu para cima do adversário. Ele buscava a jogada de um contra um, jogador com bom controle de bola, utiliza bem o seu corpo, é que ele protege dos dois jogadores do Corinthians e consegue ficar com a posse para o time do Vasco. Depois ele vai tentar o drible em cima do Mateuzinho, mas tinha pouco espaço. Olha só, ele recebe rapidamente, já perfila o corpo para ficar de frente para a jogada e enfrentar o Félix Torres no mano a mano. Você tem um Piton ali passando por dentro. E aí o que ele vai fazer? Vai partir para cima, corta para o meio. Uma característica muito forte no Andrés Gomes. Quem também assistiu a nossa análise aqui do jogador quando foi contratado sabe que muitas vezes ele vai perfilar o corpo. Vai dar a entender para todo mundo que vai jogar essa bola para dentro da área, mas a real intenção dele é talvez cortar e buscar uma jogada de linha de fundo para depois assim ele balançar essa jogada para dentro da área. Então ele tem essa característica muito do engano, de perfilar o corpo, fingindo que vai fazer uma coisa e na real a intenção dele é fazer outra. Então ele consegue cortar, fica com a bola, depois a bola vai para o GB que acaba não dando seguimento à jogada, e mais uma vez ele vai fazer isso, olha só. Ele engana muito a marcação, tu viu? Ele enganou bem a marcação, e aí também quem viu nossa análise sabe que ele muitas vezes puxa para a perna esquerda para tentar a finalização. Essa bola acaba desviando, depois o Puma dorme e aí o Bidu chega na frente dele. E no lance do gol interessante é o Andrés Gomes esperto para conseguir rapidamente, quando essa bola sai, ele já dá a opção de passe pro Piton e ele vai receber essa bola em profundidade, com espaço nas costas do Félix Torres, vai dominar a bola, levanta a cabeça com a bola dominada ainda e já mapeia o Ryan entrando dentro da área. Ele sabe que o Verratti vai afundar a marcação do Gustavo Henrique lá pro gol do Hugo. E aí o passe com a perna não dominante. É muito importante esse jogador que utiliza as duas pernas, tanto para passar, tanto para finalizar, que ele não vai perfilar o corpo, ele não vai precisar perder tempo perfilando o corpo para usar a perna direita. Com a perna esquerda mesmo ele vai, chega na linha de fundo e faz esse cruzamento para dar assistência para o Ryan, primeira assistência dele. Por que eu destaquei aqui esse domínio do Andrés Gomes para vocês? O Andrés Gomes, quando ele vai receber essa bola, percebam que ele tá com o corpo assim já mais virado de lado, que vai possibilitar que quando receber essa bola já ficar de frente pro enfrentamento contra o Félix Torres. Pro ponta é muito ruim quando ele recebe essa bola de costas e quando o adversário, aqui no caso o zagueiro, né, o Félix Torres, tá nas costas dele, porque ele vai ter que voltar esse passe para trás. Quando ele recebe e fica de frente, ele força o adversário a tomar uma decisão de tentar dar o bote ou ir temporizando a jogada para trás. Se o adversário tentar dar o bote, ele tem uma chance de pelo menos de 50% de conseguir passar por meio do drible. Então ele consegue ficar de frente, dribla o Félix Torres, dribla depois o Bidon e vai achar o passe por dentro no GB. Um bom passe para o GB. Então ele sabe jogar bola, o Andrés Gomes. Já deu para ver que ele tem uma boa qualidade com a bola nos pés e isso anima a torcida do Vasco. De novo, ele parte para cima, ele consegue o tempo todo ser esse jogador incisivo, esse jogador que ataca, esse jogador que realmente pode fazer a diferença. Claro, só uma estreia, foram poucos minutos do Andrés Gomes, mas ele pode acrescentar com essas características. Infelizmente o Vasco perdeu o jogo, mas, cara, é triste, é complicado, a derrota dói demais pro torcedor, mas comenta embaixo a sua opinião sobre essa estreia do Andrés Gomes. Isso aqui eu tento sempre trazer esse tipo de análise aqui mais diferenciada, mais detalhada para vocês no canal, de forma mais minuciosa para vocês perceberem os mínimos detalhes sobre como o jogador pode agregar ao time do Vasco. Significa que ele vai fazer as próximas partidas dele, que ele vai jogar muito? Não, significa que ele é um bom jogador e que dependendo do contexto ele pode agregar no time do Vasco. E é isso, ficou nessa, abração do Francesco, nós fui.